Deus só está te perguntando assim, se eu te abençoar e você trabalhar, você promete que não vai ficar orgulhoso? Que não vai confiar na conta bancária, mas vai confiar em mim? Que vai tratar os outros bem, que vai ajudar as pessoas, que vai socorrer o mais pobre? Você promete olhar para os pequeninos? Você promete botar toda a sua confiança em mim? Mesmo do jeito que você, quando não tinha nada, agora que você tem tudo, você continua confiando só em mim? Porque se você responder sim para Deus hoje, Ele vai fazer a parte dele. Se você falar, eu aceito esse desafio, Deus vai fazer a parte dele. Programa Boas Notícias com Tiago Brunet. Nessa noite nós pedimos, abre o nosso coração para receber a Tua palavra. Fala conosco de uma forma que entendamos. Nós precisamos da Tua voz, sem Ti nada podemos fazer. Fala conosco e revela a Tua palavra em nossas vidas. Te pedimos isso na autoridade do nome que está sobre todo nome, que é o nome de Jesus. E aqueles que creem, digam amém. Hoje eu preparei uma palavra com o título Quero Ser Rico. Mas não estou falando de ser rico em Deus, não estou falando de ser rico em família, não estou falando de ser rico de coisas espirituais nem emocionais, estou falando rico de dinheiro. Quem gostaria de ser rico de dinheiro? Só que, vírgula, precisamos saber o que a Bíblia diz sobre isso. Porque querer coisa boa, todo mundo quer, ninguém quer coisa ruim para si mesmo. Mas o que vai dar certo não é o que você quer, o que vai dar certo é o que está escrito. Repete comigo, o que vai dar certo não é o que eu quero, é o que está escrito. E o que está escrito sobre dinheiro, muita gente não quer fazer. O que está escrito sobre ficar rico, muita gente não compactua. O que está rico sobre ter uma vida melhor, muita gente não está disposta a renunciar o que tem para conquistar o que não tem. O que está escrito sobre prosperar, muita gente não está afim de ler e praticar. Mas no final das contas, só dá certo o que está escrito. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, muito menos o que eu quero. É o que está escrito sobre isso. E o que está escrito é que Isaac teve que cavar poços e se tornar um especialista em reconhecer no meio de um deserto onde saía água para ele poder cavar, para um dia se tornar um homem riquíssimo, a ponto de Abimeleque, o senhor da terra, mandá-lo embora por inveja. Ele teve que se tornar especialista em alguma coisa e depois pagar o preço do trabalho para sugar um resultado daquilo. Ele tinha a bênção de Deus, ele era o filho da promessa, mas nada disso fez ele rico. Foi quando ele começou a cavar poços que a primeira vez a palavra riquíssimo apareceu na vida de Isaac e na Bíblia, inclusive. A primeira vez que aparece não é porque ele foi, de uma forma sobrenatural, recebeu o livramento do seu próprio pai Abraão, iria matá-lo como sacrifício ao Senhor, e o anjo apareceu e falou, não precisa matar o menino, agora eu já conheci, já entendi o teu coração. Mas ele não ficou rico por causa dessa experiência sobrenatural. As pessoas confundem vir à igreja com ser abençoados financeiramente. Se fosse assim, pessoas que estão lá fora e nunca na vida entraram na igreja não teriam dinheiro. Quem está entendendo até aqui? Ou seja, como realmente eu consigo ficar rico sem ofender o que está escrito, sem passar por cima do que está escrito, sem desagradar a vontade de Deus? É possível? Sim ou não? Sim. Como é que você está? Você já leu? Você já escutou essa pregação? É possível. Mas vamos entender o processo primeiro, para você não achar que vai cair do céu hoje.
para você não achar que vai do nada acontecer na tua vida algo sobrenatural e alguém vai te dar o dinheiro. Eu não sei de onde crente tirou o negócio de ganhar dinheiro dos outros. Ai, Deus, toca no coração de alguém. Rapaz, o crente tem esse negócio, né? Eu vou ganhar. Deus vai me abençoar. Deus lembra de mim até o Natal, pelo menos. Não confunda provisão com prosperidade. Provisão é uma vez. Prosperidade, quando você conquista, é para sempre. Para ter provisão tem que estar no deserto. Para ter prosperidade tem que estar na terra que mana leite e mel. Então você precisa saber se você quer viver no deserto e ter uma provisão, ou quer pagar o preço de colher cacho de uva gigante, carregar na terra que mana leite e mel, na terra prometida, trabalhar, mas em compensação ter prosperidade. Então na Bíblia eu leio que Isaac teve que cavar poços para ficar rico. Jacó teve que negociar gado para ficar rico. Teve experiência com anjo e não ficou rico. Tomou a primogenitura do seu irmão mais velho e não ficou rico. Trabalhou 14 anos para Labão e não ficou rico. Mas quando ele fez um trato de todo gado que nascer malhado é meu, quando ele negociou gado, ele começou a ficar riquíssimo. Como seu pai, Isaac era riquíssimo. Como seu avô, Abraão, era riquíssimo. Todos eles, sem exceção, prosperaram com trabalho. Então na Bíblia, existem várias formas de você prosperar, mas tem uma de não prosperar, não trabalhar certo. Abraão, o pai da fé, o patriarca que começou toda essa história de Isaac e Jacó, conquistou fortunas, lutando guerras arriscadíssimas, de alto risco. Ele chegou a lutar contra 5 reis ao mesmo tempo. E tem gente que não quer lutar nem contra a depressão hoje. Não quer lutar contra um problema no casamento. Não quer lutar contra um diagnóstico. Mas tem gente que está lutando contra 5 problemas ao mesmo tempo. Vence e leva todos os espólios para casa. Esse foi Abraão. Eu vejo na Bíblia homens como Salomão, que foi o herdeiro. Tiago, Salomão foi herdeiro, verdade. E a maioria dos herdeiros, em qualquer lugar você acha essa reportagem, 87% dos herdeiros conseguem gastar a fortuna dos seus pais e não prosperarem mais. Salomão não está nessa porcentagem, porque ele herdou o dinheiro do seu pai e triplicou, quadruplicou, quintuplicou. Por quê? Porque Salomão é herdeiro, recebe uma fortuna do seu pai, mas por causa da sabedoria, ele multiplica, negociando. Com o rei do Líbano, ele trocava óleo de azeite de Israel pela madeira. Com o outro ele trocava isso, com o outro ele trocava aquilo. Ele negociava cavalos, ele negociava o vinho. Tudo que tinha de bom em Israel ele negociava. Ele era um excelente negociador, porque toda prosperidade financeira vem através de trabalho e negócio. Na Bíblia, pelo menos. Eu posso ler a história de como José de Arimateia, que foi o homem que basicamente pagou pelo enterro de Jesus, naquela época, o túmulo escavado na rocha, em Jerusalém, era caríssimo, e o homem que patrocinou isso chamava José de Arimateia, e a Bíblia diz que ele era comerciante político. Nós temos o caso de Esther e Ruth, que prosperaram através do casamento certo. Ruth casando com Boaz. Esther casando com o rei da Pérsia. Nós temos casos de Lídia, que trabalhava vendendo púrpura em Filipos e sustentava o ministério de Paulo. Sabe o que eu vejo na Bíblia? Que o dinheiro sempre está presente. Ou você é o que é sustentado, ou você é o que está sustentando. Só tem esses 2 personagens na Bíblia. De Gênesis a Apocalipse. Tem o que recebe e o que dá. Quem sustenta, quem é sustentado. Você tem que escolher, em vez de reclamar do imposto, se você quer ser o cara que paga o imposto ou que recebe Bolsa Família do governo com o imposto dos outros. Decide quem você quer ser aí. Decide quem você quer ser a partir de hoje.
Tiago, Jesus não precisou de dinheiro porque Jesus era Deus. Não, ele não prosperou financeiramente, ele não guardou o dinheiro. Mas a Bíblia diz que as mulheres de alta posição sustentavam Jesus com os seus bens. Vou ter que ler esse versículo, vocês não têm ele de cabeça? As mulheres de alta posição sustentavam Jesus com os seus. Então Jesus podia até não trabalhar para cumprir seu ministério, mas alguém estava trabalhando para patrocinar o ministério dele. Paulo podia até não trabalhar. Jesus era carpinteiro, parou de ser para poder se dedicar ao ministério, então pessoas tiveram que sustentar. Paulo fazia tendas, teve que parar por um tempo para se dedicar ao ministério, mas mesmo quando eles paravam de trabalhar, alguém tinha que continuar trabalhando para pagar o ministério. Dinheiro nunca deixou de fluir de Gênesis a Apocalipse. Continua ou não? Estou batendo muito? Não, né? Tá leve. Tá leve ou não tá? Ah, ainda nem comecei a bater, vou começar a bater agora. Ó. Jó era do agro. Já viu que o agro está crescendo muito no Brasil? Está arrebentando, está melhorando em muitas áreas, muita gente do agro crescendo. Jó era do agro, perdeu tudo, recuperou tudo. Com o quê? Com agro. A Bíblia diz que Deus deu tudo em dobro. O que era o dobro? O dobro de ovelha, o dobro de vaca, o dobro do agro que ele tinha. Eu sei que ninguém na Bíblia acordou, dormiu pobre e acordou rico. Ninguém. Todo mundo teve que trabalhar com estratégia, todo mundo teve que cavar poço, negociar gado, plantar alguma coisa. Todo mundo teve que trabalhar, repete comigo, trabalhar. E trabalhar certo, porque o segredo de prosperar não é trabalhar muito, é trabalhar certo. Tem gente que trabalha 15 horas por dia e não prospera. Tem gente que está trabalhando 5 horas e ganha o dobro, ou triplo, 10 vezes mais. Não é trabalhar muito, é trabalhar certo. Então, quando você vê pessoas na Bíblia que estão prosperando, você sempre vai ver trabalho na vida delas. Você sempre vai ver estratégia, você sempre vai ver negociação, você sempre vai ver algo sendo feito para aquele recurso entrar. Então, onde é que entra a bênção de Deus nisso? A bênção de Deus é a permissão dos céus para você prosperar com aquilo que faz. Vou repetir. O que é a bênção de Deus? É o que te dá dinheiro? Não. É o que te permite, te dá permissão. É como se fosse um passaporte. A bênção de Deus é um passaporte para tudo aquilo que você produzir na terra dê resultado. Porque tem gente que planta e não colhe, porque não tem a bênção de Deus. Tem gente que trabalha e não paga nem as contas, porque não tem a bênção de Deus. Tem gente que tem estratégia, tem ideia, mas nunca apareceu em lugar nenhum, porque não tem a bênção de Deus. Então a bênção de Deus é o passaporte, a permissão, mas o que vai colocar o dinheiro no banco e no teu bolso é o trabalho estratégico que você vai começar a partir de hoje. É por isso que 2021 não vai terminar sem ser o melhor ano da tua vida financeira até hoje. Eu acredito nisso, eu profetizo, eu declaro isso. O problema é que para ganhar dinheiro no reino de Deus, enquanto estamos aqui na terra, porque no céu não vamos precisar, tem algumas regras. Então vamos para a Bíblia. Abre sua Bíblia, por favor, na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 6. A partir do versículo 17. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Diz assim: Timóteo, exorta aos ricos do presente século. Quem é que recebe essa palavra para você? Quem vai receber essa exortação? Vou repetir então para você entender o que eu estou declarando. Timóteo, exorta aos ricos do presente século. Número 1, não sejam orgulhosos. Quer ganhar dinheiro? Quero. Mas quer servir a Deus ao mesmo tempo? Claro, quero ir para o céu. Claro, eu não quero perder meu casamento, eu não quero que o dinheiro destrua meus sonhos, eu não quero que o dinheiro destrua minha saúde, eu não quero que o dinheiro me traga depressão, como muitos ricos estão, eu quero que o dinheiro seja um bem para mim. Então tem que ter Deus. Quer Deus? Número 1, seja alguém com dinheiro no bolso e com zero de orgulho no coração.
Porque o orgulho é o inimigo número 1 da prosperidade divina. Não tem como você ter dinheiro com Deus, se ser orgulhoso ao mesmo tempo, eles não entram na mesma casa. Orgulho é um sentimento de superioridade. Anote isso para quem gosta de anotar, nem todo mundo gosta. Orgulho é um sentimento de superioridade, de arrogância e de vaidade excessiva, no qual uma pessoa se acha melhor do que a outra, por algo que é ou possui. Isso é orgulho. Orgulho é eu achar que eu sou bom e você não é, porque eu estou pregando e você está me assistindo. Orgulhoso. Os orgulhosos não herdarão o reino dos céus. Se eu achar isso algum dia da minha vida, eu, além de pecado, de estar em pecado, estou criando um caminho para o inferno. E meu dinheiro não é mais abençoado por Deus. É isso que a Bíblia está falando. Eu preciso te explicar claramente como está escrito. Se eu acho que sou bom porque meu faturamento é melhor do que o teu, porque minha empresa dá mais lucro que o seu, eu estou num caminho perigosíssimo do orgulho, da vaidade, da arrogância. Eu vou pagar um preço por isso. Porque uma das exortações paulinas a Timóteo foi: exorta, chama a atenção dos ricos do presente século. Número 1, que não sejam orgulhosos. Número 2, que não depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que a tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Então, o segundo conselho, além de não ser orgulhoso, você não pode confiar na instabilidade das riquezas. Ontem o Bitcoin, se eu não me engano foi ontem, bateu $90 mil. Alguém mexe com Bitcoin aqui? Teve gente que comprou a 15 mil, a 5 mil, bateu 90 mil agora. Amanhã pode voltar a 50. E quem comprou a 90 perdeu $40 mil de um dia para o outro em um Bitcoin. Se tiver 10, perdeu $400 mil. Porque toda a riqueza financeira é instável. Sua casa vale 100 mil hoje, se instala uma Cracolândia na esquina, começa a valer 50 mil. Sim ou não? A riqueza é instável. Então, ela dá uma falsa sensação de segurança. Tenho dinheiro, estou bem. É falso, é mentiroso, é demoníaco. É tentar substituir a segurança que só o Espírito Santo de Deus dá. O dinheiro não te dá segurança alguma fora de Deus. Só parece. Então a Bíblia diz, avisa aos ricos, número 1, que não sejam orgulhosos, que eles não fiquem vaidosos por causa disso, que eles não se achem melhor do que alguém por causa disso, que eles não fiquem arrogantes por causa disso, que eles não humilhem ninguém por causa disso. E avisa para eles não depositarem a esperança nas riquezas, mas em Deus, porque é Deus quem proporciona tudo para o prazer deles. Uma vez eu estava viajando com um homem muito rico. Quando eu digo muito rico, eu estou falando muito mesmo. Não é rico que tem 100 milhões. 100 milhões? O que é 100 milhões? Estou falando de um cara rico. E eu perguntei para ele, me fala uma coisa que o dinheiro não compra. 100 milhões é o avião que ele tem. Para você ter uma ideia. Pronto. Só para você ter uma ideia do dinheiro. 100 milhões é o avião que ele tem. O meio de transporte dele. O que o dinheiro não compra? Ele fala assim, o dinheiro não compra sentimento algum. Eu consigo com esse avião aqui ir para Nova York, para Paris, para Londres ou para qualquer outra cidade. Mas eu não sei o que eu vou sentir quando chegar lá, porque o dinheiro só compra a chegada no lugar. E não se eu vou me sentir bem, se eu vou estar feliz, se a minha família vai estar em harmonia, se vão estar brigando como sempre estão. Eu não sei. Eu não compro sentimento com dinheiro, mas eu compro a ida até lá. Aí a Bíblia diz que Deus proporciona tudo ricamente para o nosso aprazimento, para o nosso prazer. Ou seja, aquilo que você compra e aquilo que seu dinheiro não compra, Deus já está providenciando para te dar prazer. E não sou eu que estou falando, está escrito. Terceira coisa.
São 108. Meu Deus. Terceira coisa. Avise aos ricos que eles pratiquem o bem. Sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Então o egoísta não pode ficar rico, não com Deus. Quem não gosta de ajudar ninguém, não pode ficar rico, não com Deus. Vou dar uma notícia pior agora. Quem já não ajuda ninguém, mesmo sem ter, não vai fazer quando ter. Quem não faz agora, no pouco, nunca vai fazer sobre o muito, está escrito. Então se você tem os R$100 do gás e não ajuda ninguém com gás, você quando tiver dinheiro vai querer desaparecer ao invés de ajudar alguém. Porque aquele que é infiel no pouco, nem chega no muito. Aí a Bíblia deixa claro, olha só, para prosperar com Deus, você tem algumas advertências. Você não pode ser orgulhoso, você não pode confiar no dinheiro. Terceiro, você tem que ser generoso, tem que repartir com as pessoas. Você tem que ser pronto para praticar o bem. Onde é que está o bem? Está aqui? Eu vou para ali. O mal está para cá? Eu vou continuar para cá. Eu vou sair fora do mal e eu vou buscar o bem. Eu vou para a generosidade, eu vou para onde eu ajudo as pessoas. Fechei um negócio recentemente. Eu sou o maior doador da Terra Prometida, apesar de a gente estar construindo ali com a doação de muita gente. Eu e Janine somos os maiores doadores. E chegou uma conta da Terra Prometida. Numa semana que eu tinha visitado um hospital de pessoas com deficiência. E o pessoal desse hospital me contou o problema que eles estavam. Os equipamentos que eles tinham que comprar para as crianças, as coisas. Era o dinheiro que eu tinha ganho naquele negócio. Quando Deus dá uma informação para você e providencia aquele dinheiro na mesma semana, na mesma quantia, é porque não é teu. E em vez de terminar a minha obra, eu ofertei naquele hospital. E essa semana a gente recebeu o relatório que somente com a nossa oferta, que eu poderia ter terminado a nossa obra e não terminamos, Deus vai prover de outra forma. 250 mil crianças sem braço e sem perna vão receber atendimento. Vou repetir tudo para a gente não perder a linha de pensamento. Timóteo, exorta os ricos do presente século. Tem rico aí do presente século? Pelo menos na profecia tu pega a palavra. Exorta os ricos do presente século. Eu vou bater em você que é rico. Número 1, não seja orgulhoso. Não se ache melhor do que ninguém. Número 2, não acredite, não coloque esperança no número que você vê lá no banco. Coloque esperança somente em Deus. Sabendo que as riquezas são instáveis, mas Deus é imutável. Terceiro, pratique o bem, pratique boas obras, seja generoso em dar e pronto para repartir. E vou te dar uma notícia, se não está fazendo agora, não vai fazer depois. Então sai daqui hoje e já começa a ajudar alguém. Já mostra para Deus que você faz no pouco, Ele vai te colocar sobre o muito. E por último, leiam comigo o versículo 19. Que acumulem para si mesmos. Repita comigo, que acumule para si mesmos. Tesouros, vírgula, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Sabe o que o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que os ricos vão entrar no reino dos céus. Portanto que, cumpra o que nós acabamos de pregar. Falaram o seguinte, se você guardar tudo isso, você vai acumular para si mesmo um sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderar da verdadeira vida. Estou lendo na versão Almeida, revista e atualizada, e aí na tela para vocês deve estar em outra versão, mas diz assim, ó, dessa forma eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, ou seja, para a vida eterna, e assim alcançarão a verdadeira vida. Quero repetir a pergunta no início, o rico vai herdar o reino dos céus? Dificilmente, mas vai.
Porque muitos ricos que eu conheço não querem escutar isso que eu estou pregando hoje, não. E eu te digo mais, você está escutando com amor porque você ainda não tem muito dinheiro. Posso falar a verdade para você? Senão, se você tivesse com a viagem marcada para Nova York daqui a pouco, fala, gente, esse homem está demorando muito, eu preciso ir embora. Tem que viajar para Nova York hoje, tem um monte de coisa para fazer. Não é que o rico não vai entrar no reino dos céus, porque nós acabamos de ler o apóstolo Paulo falando que vai. É que dificilmente eles entrarão, porque eles se preocupam muito com essa vida. Enquanto muitos pobres estão falando assim, Jesus não vai acabar não? Já, tá bom, já pode levar. Nem a televisão está funcionando mais, Jesus, pode voltar, está tudo bem. Cortaram tudo. O melhor evento que ele está esperando é a volta de Jesus. Mas tem outras pessoas que não estão preocupadas com isso, porque estão distraídas com as riquezas da vida. Elas estão tomando uma morfina espiritual. Então, por exemplo, uns tempos atrás, eu tive alguns problemas para resolver. Alguns. E um deles era no casamento. Procurei o bispo. Falei, bispo, estou com esse problema, isso aqui é... E o bispo falou, você faz tantos dias de jejum, você faz isso, você faz aquilo, e pá. Muita dificuldade, muita luta, resolvemos. Mas eu tinha uma opção antes de ir para o bispo, Bruno. Pegar um avião e ir para Dubai, tinha dinheiro para isso. Vamos para Dubai tentar resolver, que é o que muita gente faz. O dinheiro funciona como uma morfina. Em vez de resolver, vamos só aliviar, para não encarar o problema. Porque para trazer o problema pastoralmente e tratar, tem que confessar, tem que se humilhar, tem que chorar, tem que pedir perdão para o outro, tem que não sei o que. É muito difícil. É muito melhor ir para Nova York, gastar um dinheirinho no final de semana, comprar umas bolsas e tentar resolver. Isso para quem tem dinheiro. Está entendendo ou não? Se você não está entendendo nada é porque ainda está ganhando 2 salários. Uma entendeu ali. Eu profetizo que ninguém mais vai viver de salário. Todos aqui vão empreender. Você que está em casa me assistindo, você que está na internet me assistindo, você vai empreender. Porque você não vai ser daqueles que recebem, você vai ser daqueles que doam. Você não vai ser daqueles que estão pedindo, você vai ser um dos que estão oferecendo. Só tem 2 tipos de pessoas. Os que dão e os que recebem. O rico e o pobre. O que pede e o que oferece. Decide hoje que tipo de pessoa quer ser, porque os 2 têm acesso ao reino dos céus se cumprirem a palavra. Se confessarem com o coração e com a boca que Jesus Cristo é o Senhor. Então você decide como quer viver na terra. Ah, Tiago, eu quero ser rico, como você falou no início, né? Eu quero ser rico. É o nome da palavra de hoje. Quer ser? Tem que trabalhar. Tem que produzir. Tem que fazer negócio. Tem que ter ideia. Tem que ter uma rede de contato. Pessoas que te apresentem a pessoas. Tem que ter um produto. Tem que saber vender. Tem que fazer o que o Isaac fez, que Abraão fez, que Jó fez, que todos os homens na Bíblia e mulheres fizeram. E não pense que Esther, porque casou com o rei, e Ruth, porque casou com Boaz, não foram empreendedoras não, porque casar naquela época era um empreendimento. Porque o homem naquela época, um homem como rei, tinha 10.000 opções para escolher. Para escolher ela teve que escolher o melhor vestido, botar o melhor perfume, saber fazer tudo muito direitinho para poder entrar no coração do rei. É uma empreendedora. Saiba disso. Hoje em dia é diferente, mas a gente está falando de 3.000 anos atrás. Deus vai te dar ideias que você vai se tornar um grande empreendedor, uma grande empreendedora. Você vai fazer o que ninguém faz. A tua família não vai acreditar no que está acontecendo na tua vida. Eu vou profetizar. Você vai chegar no almoço de domingo na tua família e vai falar, será que ele está roubando? A avó vai ficar preocupada. A avó vai falar, menino.
vão ficar preocupados com você, porque o que Deus vai fazer através do teu empreendimento vai ser muito rápido. As ideias que Deus vai, a permissão divina, a bênção divina que virá sobre você, vai acelerar muitos processos. Deus só está te perguntando assim, se eu te abençoar e você trabalhar, você promete que não vai ficar orgulhoso? Que não vai confiar na conta bancária, mas vai confiar em mim? Que vai tratar os outros bem, que vai ajudar as pessoas, que vai socorrer o mais pobre? Você promete olhar para os pequeninos? Você promete botar toda a sua confiança em mim? Mesmo do jeito que você, quando não tinha nada, agora que você tem tudo, você continua confiando só em mim? Porque se você responder sim para Deus hoje, Ele vai fazer a parte dele. Se você falar, eu aceito esse desafio, Deus vai fazer a parte dele. Cheguei de viagem internacional ontem à noite. Estava na França com a minha esposa. Amanhã começa o meu mastermind. E aí o bispo me ligou e falou assim, Tiago, onde é que você vai estar na quarta-feira? Falei, bispo, é meu único dia de descanso, onde é que o senhor quer que eu esteja? Ele falou, queria que você ia pregar. Eu falei, estou lá. Meu dia de descanso hoje. Amanhã começa a trabalhar tudo de novo, igual um doido. Porque eu decidi que o que vai controlar minha agenda não são minhas finanças, é a agenda divina. Deus já deixa eu fazer muita coisa. Deus já me dá liberdade para viver muita coisa. Eu vou servi-lo até o último dia da minha história. Eu vou fazer o que precisa ser feito. Deus te trouxe aqui hoje porque acabou o tempo de dar desculpa, chegou o tempo de prosperar. Eu só estou assim porque tem gente que está aqui que nem sabe se podia ganhar dinheiro. Eu nem sei se Deus quer. Quer! Portanto, vírgula, você cumpre o que está escrito. Está na dúvida, lê 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17, de novo. Que você vai saber exatamente o que fazer e o que não fazer quando Deus começar a te prosperar de uma forma sobrenatural. E quem crê que vai chegar a níveis muito maiores a partir de hoje, fica de pé, porque eu vou declarar, eu vou profetizar na tua vida. Eu creio. Eu creio. Espírito Santo do meu Deus, socorre o teu povo. Aqueles que estão em necessidade hoje, socorre o teu povo. Aqueles que estão em tristeza profunda por causa, Senhor, de situações financeiras, socorre o teu povo. Aqueles que já têm ideia, aqueles que já têm espírito empreendedor, mas não conseguem romper, socorre o teu povo. Aqueles, Senhor, que sentem que nasceram para a grandeza, mas ainda estão no fracasso, socorre o teu povo. Entra com provisão hoje, porque nós declaramos na autoridade do nome de Jesus, que não faltará para aqueles que creem. Não haverá fracasso na vida daqueles que creem, mas tu vais, Senhor, em tudo engrandecê-los. Senhor, vai enriquecê-los em Cristo Jesus, e eles vão conquistar o que nunca imaginaram. Declaramos isso em nome de Jesus, e os que creem, digam mais forte, paz e prosperidade. Deus te abençoe.